E aqui também acontece isso, porque a pessoa gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Mas se você entrar num sistema de vida, especialmente um sistema profissional e também cultural e de bons ambientes, bons ideais, boas companhias, realmente você não tem do que se arrepender. E eu sempre comparo comigo mesmo, que eu sou o mais velhinho da família. E eu sempre imagino se eu tivesse seguido os sábios conselhos de todos os meus parentes e tivesse entrado numa profissão, numa boa profissão, como diziam eles. Na época, 1960, uma boa profissão era Banco do Brasil. E outras tantas. Vamos supor que eu tivesse entrado para o Banco do Brasil. Teria sido bancário. De Rose bancário. Você pode ver essa figura? De Rose bancário, dentro de um banco, trabalhando, jovenzinho ainda, então fazendo aqueles trabalhos chatos que você faz e não vê para que está fazendo. Você não sente que está melhorando a humanidade fazendo aquilo, até talvez pense que está fazendo mal a alguém, quando você desapropria um imóvel de alguém que não pagou porque não tinha dinheiro, e você põe a família inteira com as crianças na rua, tomando-lhe o imóvel. Eu não sei se eu aguentaria, mas enfim, se aguentasse, há 5 anos, no máximo, há 5 anos, eu teria sido mandado para casa, como um inútil. É um cara que não serve mais, que foi mastigado pelo sistema e depois cuspido fora. E aí, como é que eu estaria hoje? Pensa lá, um bancário de 70 anos de idade, aposentado. Você consegue visualizar Obrigado. Consegue visualizar o perfil aí? Como é que estaria esse cara? Certamente não estaria como eu estou hoje. Não estou falando só fisicamente ou em termos de saúde, eu estou falando em termos gerais. Eu estou falando de realização, eu estou falando de felicidade, eu estou falando do pacote completo. Olha os amigos que eu tenho hoje. Eu teria esses amigos? Aliás, os meus amigos teriam morrido já, todos. Vocês todos já conhecem, pelo menos de nome, porque leram O Ser Forte, e ela é citada várias vezes lá, a Eliane Lobato. E o papai da Eliane Lobato, que era o general Lobato, ele, um dia, ele tinha 80 e poucos anos de idade, mas era lépido e faceiro, muito saudável. Saudável, lúcido, e tinha uma namorada de 22 anos. E aí, um dia ele conversando com a filha, com a Eliane, ele disse: minha filha, olha, eu acho que já está na hora de eu ir embora. E a filha, Eliane, disse: imagina, papai, você está saudável aí, está com uma energia danada, atravessa a rua na nossa frente, corre mais que nós. E ele disse: não, mas olha, a minha mulher já morreu, a sua mãe já morreu. Os seus irmãos já morreram. Um com 20 e poucos, o outro com 35. Os meus amigos todos já morreram. Eu não tenho com quem conversar. E, se eu não me engano, ela até mencionou, mas tem aí sua namorada, lindinha, novinha. Ele disse: pois é, mas eu não tenho o que conversar com ela. Um cara de 80, a menina com 20, realmente fica difícil, né? Um diálogo, um assunto, ter assunto que interessa o outro. E aí ele disse que estava na hora de ir embora. Uma semana depois ele morreu. Foi como que uma decisão, foi um Mahasamadhi, né? Uma decisão, chega, está na minha hora, vamos embora. Então, essa situação de meus amigos todos já morreram, e agora eu vivo num estado de solidão, isso é uma das crueldades do sistema ao qual nós estamos condenados. Não nós aqui nesta sala, mas nós, humanidade, nós, sociedade, enquanto
crianças dizem-nos, menino, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Ninguém diz bem para quê, né? Mas finalmente alguém diz, tem que estudar para conseguir um bom emprego. Ah, eu tenho que estudar para ser escravo. Eu tenho que estudar para ganhar uma miséria. Eu tenho que estudar para viver num ambiente de competição selvagem. Eu tenho que estudar para ter um chefinho. Eu tenho que estudar para ter um salário. Eu tenho que estudar para ficar esperando ansiosamente pela aposentadoria. E, finalmente, eu tenho que estudar para um dia ser cuspido fora e ser mandado para casa, para não fazer nada e ficar em casa de chinelo e pijama, incomodando a velhota, incomodando a esposa e, finalmente, morrer de depressão. É uma situação terrível, terrível. E, felizmente, eu fui poupado disso pela minha rebeldia. E eu espero que muitos dentre vocês também se poupem a si mesmos pela respectiva rebeldia de cada um de vocês. Que não seja a nossa profissão, mas faça alguma outra coisa, faça qualquer coisa, faça o que lhe der prazer. Eu soube, já publiquei recentemente no Facebook, quando a notícia me chegou, que havia um aluno de uma das nossas unidades de São Paulo que queria ser professor de tênis. Me corrijam, se alguém conhecer a história, se algo aqui estiver distorcido, por favor, me corrija publicamente, mesmo que não tenha problema com isso. E ele queria ser professor de tênis, mas a família convenceu-o de que ele precisava tocar os negócios da família. E ele abandonou a sua paixão, abandonou o tênis e foi ser empresário. Morreu de ataque cardíaco logo depois, aos 35 anos de idade. Você conhece o caso dele? Então, o que a família fez? Além de estragar a vida do cara, torná-lo infeliz, miserável, mataram-no. Foi assassinado por ataque cardíaco.